Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é como obedecer a Deus. Obedecer a Deus parece algo fácil, né? Mas eu ainda acredito que existem pessoas que não sabem como obedecer a Deus, existem pessoas que não sabem como começar, de onde começar para obedecer a Deus, não sabem como faço para obedecer a Deus. Então não se preocupa. Hoje tem uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Eu vou ler Gálatas 5:17 na versão linguagem de hoje. Eu vou ler assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. É por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Eu vou repetir a última parte desse versículo, que é o que nos interessa aqui. Vou repetir. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Vocês não podem fazer o que vocês querem. Eu sei que você já leu muitas das vezes esse versículo de Gálatas. Inclusive se repete muito esse versículo na igreja, né? Mas o que muita gente tem, o que pouca gente, ou o que muita gente não tem prestado atenção é na última parte. A última parte desse versículo não está aí por enfeite, não. Há um grande segredo aqui nessa última parte que diz: por isso vocês não podem fazer o que querem. Aí entra o segredo. Para obedecer a Deus, você precisa fazer o que você quer. Sim. Se for para responder a pergunta, já logo no início, a pergunta de como obedecer a Deus, eu respondo assim: você obedece a Deus quando você faz o que você quer. Gina, isso é antibíblico, você está a falar? Não se preocupa, não é antibíblico. Continua a ouvir o áudio e você vai entender. Você obedece a Deus quando você faz o que você quer. Mas, atenção, para você querer as coisas de Deus, você precisa se expor à palavra de Deus. Você já deu conta que a nossa vida, tanto para os cristãos como não cristãos, a nossa vida é sempre no automático. Nós não tiramos muitas das vezes o tempo para perguntar ao Senhor: ai Senhor, que curso eu devo fazer? Ai Senhor, amanhã será que eu devo ir no shopping? Na maioria das vezes nós fizemos as coisas no automático. Sim, até mesmo para casar nós escolhemos a pessoa com quem vamos a casar no automático. Nós dificilmente, né? Eu acredito que na maioria das vezes, dificilmente nós perguntamos a Deus: Deus, devo ir fazer compra amanhã? Deus, o que é que você quer que eu cozinhe? Deus, você quer que eu faça curso de inglês? Deus, você quer que eu faça... Não, dificilmente nós perguntamos. A nossa vida é mais no automático. Então é mesmo isso que Deus quer. Deus quer que no automático mesmo, sim, no automático, você possa lhe obedecer no automático. Sim. Porque Deus te deu essa capacidade de poder lhe obedecer no automático. Então vamos entender mais. Deus te criou para que você lhe obedeça mesmo no automático. É esperado que através da natureza dele em ti, automaticamente você não adultere. É esperado que através da natureza dele em ti, automaticamente você não fale mal dos outros. É esperado que através da natureza dele em ti, automaticamente você não guarde rancor.
É esperado que através da natureza dele em ti, automaticamente você escolha um bom curso para fazer, um bom parceiro para casar, uma boa parceira para casar. Sim, é possível. Por isso que eu estou a falar, por isso que eu toquei aqui em Gálatas 5, que diz que por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porque o querer, Deus colocou em ti o querer das coisas dele. Eu sei que está confuso, mas vais entender, não se preocupa. Por isso é que a Bíblia fala da transformação da mente. Para que automaticamente, pela transformação da mente, automaticamente as tuas escolhas no dia a dia sejam escolhas segundo a boa e agradável vontade de Deus. Sim. Eu vou ler, tem vários versículos aqui. Se você reparar que na Bíblia, Jesus, muitas das vezes, antes de curar alguém, Jesus sempre perguntava: o que é que você quer? O que é que você quer? São vários versículos que falam sobre isso, mas eu vou citar apenas 2 deles aqui. Aqui Jesus, em Marcos 10:51, Marcos capítulo 10:51, Jesus perguntou. E a palavra de Deus diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que queres? Que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Também vou ler Lucas 41. Lucas, assim diz a palavra do Senhor: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Tem mais Mateus 20:32, que diz: e Jesus parando chamou-os e perguntou: que queres que eu vos faça? Acabei por ler, estou a acabar por ler todos, né? Mas vou ler mesmo. Também são curtos os versículos, posso ler. João 5:6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Você reparou que nesses versículos Jesus estava sempre a perguntar o que é que a pessoa quer. Você sabe por que Jesus estava pergunta sempre isso, perguntava isso? Não é à toa que Jesus perguntava isso. Não é à toa. Então, e se você reparar, essas pessoas, presta atenção, essas pessoas acertaram em cheio no que Deus queria fazer na vida delas, apenas fazendo o que elas queriam. Vou repetir. Essas pessoas acertaram em cheio no que Deus queria fazer na vida delas, apenas falando, né? Ou fazendo o que elas queriam. Jesus lhe perguntou o que você quer. Elas falaram o que elas queriam e acertaram em cheio no que Deus também queria fazer na vida deles. Acertaram em cheio na vontade de Deus para a vida deles. Sim. Fica a saber que Deus coloca o querer dentro do ser humano. Eu já vou explicar isso com mais detalhes, mas antes eu queria te revelar um mistério. Para tudo que estás a fazer e presta atenção nesse mistério. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus colocou do seu espírito nele. Então, automaticamente, o homem passou a querer as coisas de Deus. E, por isso, Deus disse que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Pois ele é espírito, Deus é espírito e colocou também o espírito dele no homem. Então, quando Deus colocou o espírito dele no homem, automaticamente o homem recebeu a capacidade de poder querer também as coisas de Deus, de poder querer as coisas que Deus quer para a vida dele. Entendeste? Eu vou ler Gênesis 2:7. Vou ler na versão Almeida Revista Corrigida.
E diz assim a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Sabe em qual momento o Espírito de Deus entrou no homem? Através do fôlego, através do sopro. Quando Deus, o Espírito de Deus entrou no homem, no momento que Deus soprou, quando Deus soprou, o Espírito de Deus entrou no homem. Eu sei que agora parece confuso, mas no decorrer desse áudio você vai entender. O Espírito de Deus estava no sopro. Quando Deus soprou, o homem recebeu uma parte de Deus. O homem não recebeu o Espírito Santo, não. O homem recebeu do Espírito Santo. Porque Deus pegou uma parte dele, colocou no homem. Entendeu? O homem recebeu do Espírito. Não recebeu o Espírito, mas recebeu do Espírito. Existe uma diferença entre receber o Espírito e receber do Espírito. Quando você recebe do Espírito, você também tem a capacidade de querer o que o Espírito quer, de fazer o que o Espírito quer, o que o Espírito faz, de falar o que o Espírito fala. O que o Espírito Santo, nesse caso, que eu estou a falar. Se você reparar, eu sei que você já conheceu pessoas que não são crentes. Né? Não são crentes, não são nascidas de novo, nem vão na igreja, nem querem saber de Deus. Alguns até são ateus. Mas você já ouviu alguém falar? Por exemplo, aconteceu um incêndio num lugar e muita gente morreu. E você vai ouvir alguém a te falar assim, eu queria mesmo ir naquele lugar, mas o que eu senti que não deveria ir, sabe? Eu queria ir naquele lugar, mas eu senti como se alguma coisa estava errada, então eu não fui. Sabe por que o homem tem essa capacidade? Por quê? Por causa do Espírito de Deus que há no homem. Porque tanto o ímpio como o cristão, tanto o não crente como o crente, todos têm o Espírito de Deus. Não o Espírito Santo, não. Todos têm do Espírito de Deus. Então, a diferença entre o cristão e o não cristão é que nós, cristãos, como temos a fonte do Espírito, como temos a fonte do sopro, temos a capacidade de ter mais, de ser mais parecido com Deus, temos a capacidade de aperfeiçoar mais, de cada vez crescer mais na semelhança e imagem de Deus. Já os ímpios são limitados, eles só têm aquela porçãozinha que receberam. Já nós não, nós podemos receber cada vez mais e ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Agora, vamos no ponto-chave. Por que Jesus perguntava isso? Por que Jesus perguntava sempre nas pessoas, o que você quer? Já se perguntaste isso? Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe o que está a se referir aqui? O que esse versículo está a falar? Deixa eu explicar. A fé é um espírito que entra no homem sempre que ele ouve falar de Deus. Esse espírito que entra no homem lhe faz querer o que Deus quer. A fé é um espírito que entra no homem. Sempre que o homem ouve a palavra de Deus, o homem recebe fé. Então, por isso as pessoas ouviam falar de Jesus. As pessoas ouviam falar de Jesus e automaticamente queriam o que Deus quer para a vida delas. Por isso que você viu aqueles exemplos que eu acabei de dar acima, mais atrás. Eu falei do cego, que Jesus lhe perguntou o que você quer. Ele falou, quero ver. Claro, era a vontade de Deus também que ele visse, não? Era a vontade de Deus.
aquele que estava à espera do tanque, que estava no tanque de Betesda. Quando Jesus lhe perguntou, ele disse que ele quer ser curado. E era a vontade de Deus que ele fosse curado. Então, sempre que você ouve a palavra de Deus, você recebe mais do Espírito de Deus. Você recebe mais do Espírito de Deus. E esse mais do Espírito de Deus te faz querer as coisas de Deus. Eu vou ler João 6, 63. João capítulo 6, 63. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu estou a falar. Estás a entender bem esse versículo? Está a falar assim que as palavras que saem da boca de Deus sai espírito. Quer dizer, quando Deus abre a boca, sai espírito. Lê bem o versículo. Eu vou ler, eu sei que está na tela, mas eu vou ler para você entender bem. Jesus disse assim: as palavras que eu tenho vos dito, quer dizer, o que está saindo da minha boca, são espírito e vida. Por isso é que eu disse que a fé é um espírito, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, sempre que Deus abre a boca, sai espírito. Sai espírito. E esse espírito entra no homem. E automaticamente o homem vai querer as coisas de Deus. Esse espírito faz o homem querer as coisas de Deus. Então, sempre que você ouve Deus falar em forma de pregações, em forma de músicas cristocêntricas, ai meu Deus, essa palavra, em forma de músicas, né, que falam de Deus, falam de Cristo, né, em forma de profecias, em forma de sonhos, fica a saber que você recebe mais do Espírito. Por isso que eu falei lá no início, que para você querer as coisas de Deus, né? Você obedece a Deus fazendo o que você quer. Mas para você querer as coisas de Deus, você precisa se expor à palavra de Deus. O que significa se expor à palavra de Deus? É fazer de propósito, procurar ler a Bíblia, ir na igreja para ouvir pregações, ou mesmo no YouTube colocar pregações, ouvir canções que falam de Deus, ler livros que falam de Deus. Se obrigar a encher o teu dia a dia, encher a tua vida com a palavra de Deus. E isso você vai ver que automaticamente você vai passar a querer as coisas de Deus. Porque dentro da palavra de Deus há um espírito que entra no homem e lhe faz querer as coisas de Deus. Eu vou partilhar também Salmos 119 a 130. Eu vou ler na linguagem Almeida Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Tem outra versão, depois eu vou colocar na tela aqui, que usa a expressão o ensinamento da tua palavra. Então, sempre, meu irmão, minha irmã, sempre que você se expõe à palavra de Deus, não importa a forma, nesse momento, mesmo ouvindo uma pregação, mesmo ouvindo uma canção gospel, mesmo assistindo pregações, indo na igreja e tudo mais, lendo a tua Bíblia, ouvindo uma profecia, sempre que a palavra de Deus é exposta diante de ti, você recebe luz. Esse luz é o mesmo que falar que espírito. Porque Jesus disse, eu sou a luz. Quer dizer, a luz não é uma luz simples, não. A luz é a pessoa de Jesus. A luz é Deus. A luz é o Espírito Santo. Então, sempre que você se expõe à palavra de Deus, você recebe Espírito. Eu também vou ler Jó 32, 8. Vou ler na linguagem de hoje.
Jó 32, 8 diz assim: mas acontece que dentro das pessoas há um espírito. Há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Sabe o que Jó está falando aqui? Jó não está falando do Espírito Santo, não. Não. Porque no tempo do Jó, não tínhamos Espírito Santo, não. O Espírito Santo não habitava nas pessoas. Jó está falando do Espírito do Espírito. Lembra o que eu falei no início? Há diferença entre ter o Espírito Santo e há diferença entre ter do Espírito. Do Espírito. Então, Jó está falando aqui, há um Espírito que vem do Espírito Santo que vive dentro das pessoas. Tá entendendo? E esse Espírito que vive dentro das pessoas entra no homem através do sopro do Todo-Poderoso. Esse Espírito entra no homem através do sopro do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Deus. Então, vou ler também Jó 33, 4, também na linguagem de hoje. Jó diz assim: pois o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso concorda com o que eu acabei de falar atrás. Eu falei que o homem lá no Éden só recebeu o Espírito de Deus quando Deus soprou. Quando Deus soprou. Aquele sopro que saiu na boca de Deus saiu com o Espírito e entrou no homem, o homem recebeu vida. Estás a entender? E essa vida vem junto com sabedoria. Sabedoria para quê? Para fazer escolhas certas, no modo automático. Por isso é que você viu, Adão teve aquela sabedoria de dar nome aos animais. Adão já era sábio. Se você ler bem a história de Adão vai entender que Adão lá no Éden já era um homem sábio. Ele nomeou os animais. E Deus lhe deu autoridade sobre os animais e lhe mandou guardar o Éden. Deus não vai mandar uma pessoa que não tem sabedoria para guardar um Éden. É uma grande responsabilidade. Então, você vai se perguntar, imagina, você falou de palavras, agora estás a falar de sopro. Qual é a relação entre sopro e palavra de Deus? Escuta, o sopro de Deus é a mesma coisa que dizer a palavra de Deus. Por quê? Porque o sopro sai da boca de Deus. Estás a entender? O sopro sai da boca de Deus. A palavra de Deus também sai da boca de Deus. Estás a entender? Então, assim como eu do jeito que eu estou assim a gravar esse áudio, eu estou a te falar a palavra de Deus. Sim, quando você ouve aquela música gospel, aquela pessoa que está a cantar está a te falar a palavra de Deus. Quando você lê a tua Bíblia, você está a ouvir a palavra de Deus. Quando você lê um livro cristão, você está a ouvir a palavra de Deus. Quando você vai na igreja, o teu pastor está a pregar, você está a ouvir a palavra de Deus. Estás a ouvir o que sai da boca de Deus. Estás a ouvir o sopro da boca de Deus. Quando você ouve uma profecia, você está a ouvir o que sai da boca de Deus. Estás a entender? Quando você recebe uma visão, um sonho, você está a ouvir o que está a sair da boca de Deus. Então se exponha à palavra de Deus. Procura, minha irmã, meu irmão, a se expor à palavra de Deus. Porque a exposição à palavra de Deus vai te fazer querer. Mas, escuta, a decisão de fazer o que você quer depende de você. Eu já vou terminar e vou deixar aqui algo. Sabias que todo mundo, absolutamente todo mundo, quando ouve a palavra de Deus, seja ímpio como cristão, até os fariseus, eles recebiam o querer de fazer as coisas de Deus. Mas a diferença é que uns recebem um querer e decidem fazer exatamente o que querem. Mas há outros que recebem um querer, mas decidem não fazer o que querem. São aqueles que têm um coração endurecido. Eles ouvem a palavra de Deus, recebem um querer,
o querer das coisas de Deus, mas decidem não, ignoram. Então, a diferença está aí. Estás a ver quando você vai na rua evangelizar um ímpio? A partir do momento que você fala a palavra de Deus para ele, fica a saber que naquele momento ele já recebeu a fé. A partir daquele momento, o Espírito, não o Espírito Santo, mas ele já recebeu do Espírito Santo. Ele já recebeu o querer das coisas de Deus. Mas o problema é que ele endurece o coração dele. Ele escolhe não fazer o que ele quer. Ele ignora o sentimento, o desejo que ele recebe dentro do coração dele. Decide, não quero saber da palavra de Deus. Não quero saber de Deus. Estás a entender? Agora, eu vou ler Filipenses, para terminar, vou ler Filipenses 2:13. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Estás a entender o que isso significa? Isso está a falar que Deus coloca em nós o querer das coisas dele. Deus coloca em nós a vontade de fazer as coisas dele. Também vou deixar aqui a linguagem, nova versão transformadora aqui, indireta mais um pouquinho, que diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, por isso é que você vê, acontece que sempre que você ouve a palavra de Deus, você recebe o querer das coisas de Deus. Mas só que há uns que decidem fazer esse querer, há outros que decidem não fazer esse querer. Então, por isso é que Gálatas 5:17 está falando assim que deixem-se ser guiados pelo Espírito. Ele está mandando você deixar, porque o querer já está em ti. Mas agora você precisa fazer o querer que está em ti. Fazer o querer que Deus colocou em ti. Então, essa é a chave. Essa é a chave para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus, você precisa fazer o que você quer. Porque Deus já coloca o querer das coisas deles em ti. Mas, para que você possa querer as coisas de Deus, você precisa ser alguém que se exponha à palavra de Deus. Minha irmã, meu irmão, procure se expor à palavra de Deus em todas as formas. Lendo a Bíblia, ouvindo pregações, ouvindo canções, indo à igreja, ouvindo profecias, visões, sonhos. Procura várias formas de colocar sempre a palavra de Deus no teu dia a dia. Todas as fontes que vão te fazer ouvir a palavra de Deus, não despreza. Inclui isso no teu dia a dia. Estás na fila do banco, estás na fila sei lá o quê. Começa a ler a palavra de Deus, um livro sobre Deus, a Bíblia, ou um louvor, mas se encha da palavra de Deus para que o querer das coisas de Deus esteja sempre dentro de você. E também não se esqueça, não basta só querer as coisas de Deus, mas você também tem que deixar. Tem que deixar. Por isso que Gálatas disse, deixai-vos. Você tem que, não basta só você ter o querer, mas você tem que decidir fazer esse querer que está dentro de você. Colocar em prática esse querer que está dentro de você. Então espero que essa palavra te abençoe a sua família, abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.